O ecletismo foi um estilo arquitetônico que surgiu no final do século XIX e perdurou até as primeiras décadas do século XX. A arquitetura eclética surge e tem sua primeira aparição na Europa continental, sendo a França seu país pioneiro. O movimento surge como resposta ao impulso crescente que existia entre os arquitetos da época em ter uma liberdade mais expressiva sobre seus trabalhos. Esses arquitetos possuíam formação pela Escola de Belas Artes de Paris e foram responsáveis por trazer à tona novamente a abordagem proposta pela escola em seus ensinamentos. A abordagem essa que foi considerada a pedra angular para a formação do movimento. Esse movimento ele era basicamente a junção de vários estilos já existentes e exibiam elementos das arquiteturas clássica, gótica, barroca e neoclássica. Ele estava inserido na arquitetura historicista, que buscava reviver, através de seus diversos neos, os elementos mais importantes dessas correntes, desses estilos arquitetônicos, né? Visto que era impossível reproduzir totalmente um estilo só. O ecletismo veio logo após o neoclassicismo e foi um processo gradual. Ele surgiu inicialmente na Escola Acadêmica de Belas Artes, fundada no período neoclássico, e até os anos de 1870, os edifícios ainda possuíam muitas características neoclássicas. E a partir daí que o ecletismo surge com força. Ele surge com tanta força que os estilos que vieram posterior a ele, como Art Nouveau e Art Deco, sentiram que os arquitetos, né, que possuíam essa técnica, sentiam que existia pouco espaço para que eles pudessem fazer as suas obras e suas construções. O elemento mais significativo da arquitetura eclética é que ele reúne dois ou mais movimentos artísticos em uma única construção. Esse fator tornou uma tendência muito difícil de distinguir, porque se desenvolveu em contextos muito variados em cada país, e, portanto, há mais diferenças do que semelhanças. Uma maneira de combinar estilos era usar desenhos e ideias de obras antigas, mas com ferramentas e materiais da modernidade. Isso destacou o grande impacto da Revolução Industrial teve em todos os aspectos. As principais características do movimento eclético foram a simetria dos espaços, a valorização da grandiosidade, o prestígio do luxo e da riqueza decorativa, a rigidez da classificação dos ambientes internos, o destaque para a proporção, a importação de elementos de construção como ferro, vidro, aço, a presença de colunas e peças ornamentais, a expressividade, a dramaticidade, a sofisticação das construções, a presença de um ou mais estilos arquitetônicos e o surgimento e crescimento dos designs de interior. No Brasil, a arquitetura eclética foi uma tendência dentro do chamado academicismo, propagado pela Academia Imperial de Belas Artes e pela sua sucessora, a Escola Nacional Belas Artes, ao longo do século XIX. Assim, o ensino arquitetônico acadêmico no Rio de Janeiro, que inicialmente privilegiou o neoclassicismo, mais tarde adotou o ecletismo de origem europeia. Em paralelo, surgiram algumas instituições artísticas em outros lugares do Brasil, também comprometidas com a arquitetura eclética, como o Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo. Em São Paulo, o ecletismo arquitetônico teve, em Ramos Azevedo, seu principal nome. Azevedo foi responsável pelos projetos do Teatro Municipal de São Paulo e Pinacoteca do Estado. No Recife, cidade que abriga importantes monumentos ecléticos, o arquiteto italiano Giacomo Palumbo e o francês Gustave Varin se destacaram. Já em Porto Alegre, o ecletismo encontrou um grande representante na figura de Theodor Weizmann. No estado de Minas Gerais, o ecletismo aparece também nos traços da edificação do Palácio da Liberdade, situado em Belo Horizonte.
O espaço abriga várias obras de arte e é a atual sede do governo estadual, e faz parte do Circuito da Liberdade, considerado grande expoente da cultura brasileira. Na cidade do Rio de Janeiro, um grande exemplar da arquitetura eclética era o Palácio Monroe. Este era a antiga sede do Senado Federal, que foi demolida na década de 70, durante a ditadura militar. Abordando um pouco essas principais obras arquitetônicas ecléticas no Brasil, decidi falar um pouco sobre o Teatro Municipal de São Paulo. Considerado um cartão postal na cidade mais populosa do Brasil, o Teatro Municipal de São Paulo é um dos mais importantes lugares históricos da capital paulista. Com um estilo arquitetônico semelhante e inspirado na Ópera de Paris, o teatro ficou localizado no centro histórico da cidade, próximo da região da Praça da Sé. Sua importância histórica deve-se aos diversos acontecimentos culturais importantes que ocorreram em suas dependências, como a Semana da Arte Moderna de 1922, que marcou e deu início ao movimento modernista no Brasil. Na época de sua construção, a elite paulistana reclamava pelo alinhamento da cidade aos grandes centros urbanos mundiais. Era necessário um grande centro cultural grandiloquente, onde a elite de São Paulo pudesse assistir óperas e concertos, como ocorria em países como Itália e Inglaterra. Então, em 1895, tem início uma discussão para a construção de um teatro para óperas. Envia-se um projeto que tramita sem sucesso na Câmara Municipal. 3 anos depois, um incêndio destrói o Teatro São José. Assim, a Câmara Municipal libera incentivos para a construção de um novo teatro. Quem apresenta a primeira proposta para construir o Teatro Municipal de São Paulo é o escritório técnico Ramos Azevedo. Antes dessa primeira proposta, Cláudio Rossi, arquiteto cenógrafo, decorador e empresário do Teatro São José, já havia apresentado um plano de construção para então prefeito Antônio Prado, que aproxima o arquiteto e o escritório Ramos de Azevedo. Com isso, as obras do Teatro Municipal de São Paulo iniciam-se em 1903 e terminaram em 1911. O local escolhido foi o Morro do Chá, onde ficava o novo Teatro São José. O estilo mais em voga na Europa na época da construção do Teatro Municipal de São Paulo era o eclético. Os idealizadores do teatro misturaram o estilo do renascentismo com o barroco e arte nouveau, fazendo com que o teatro fosse composto por 4 corpos: a fachada, composta pelo vestíbulo, o salão de entrada e a escadaria nobre, o central, no qual encontra-se a sala de espetáculos, o palco e, por fim, o ambiente onde estão localizados os camarins. Após 8 anos de construção, a inauguração ocorreu no dia 12 de setembro, com um grande número de curiosos intrigados com uma grande luminosidade nas mediações do teatro. O primeiro ato inaugural foi a leitura de um trecho da obra Carlos Gomes, o Guarani. Depois houve a apresentação da ópera de Ambroise Thomas, Hamlet, com a Tita Ruffo no papel principal. A Ópera Garnier é uma casa de ópera localizada no 9º distrito de Paris, na França. O edifício é considerado uma das obras-primas da arquitetura do seu tempo. Construído no estilo neobarroco, é o 13º teatro a hospedar a Ópera de Paris. Foi inaugurada no dia 15 de janeiro de 1874, com a ópera A Judia. O majestoso edifício tem área total de 11.000 metros quadrados e um imenso palco que pode acomodar até 450 artistas. O estilo é monumental. O prédio é ornamentado e ricamente decorado, com frisos de mármore multicolorido, colunas e muitas estátuas. O interior também é muito rico, com veludo, superfícies folheadas a ouro, querubins e ninfas. O projeto foi resultado de um concurso público que aconteceu no ano de 1861, do qual o vencedor, o arquiteto Charles Garnier, que era até então um profissional desconhecido de 35 anos, teve seu projeto iniciado no mesmo ano. Com base nos estudos realizados para a concepção deste trabalho, concluímos que, na arquitetura, o ecletismo é a citação de elementos
de estilos arquitetônicos de várias épocas passadas e distintas em uma nova estrutura, que não se trata de uma simples atitude de cópia, mas sim da habilidade de combinar as características desses estilos em uma construção, que atenda às demandas da época em que ela está sendo proposta. Esta metodologia pode ser encontrada no historicismo do século XIX e XX, com o ecletismo, mas também no século XI, no romântico do sul da Itália, onde foi criado o estilo de mistura árabe-bizantino-normando, e na arquitetura pós-moderna do século XX. Ou seja, como pontuamos no decorrer do trabalho, a percepção do ecletismo surge a partir do ponto onde concluem que a reprodução de um único estilo seria impossível. Por esta razão, a mistura de diversos estilos na concepção de uma única construção.